Olá, queridos! Que grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos falar de Henri Vallon. Mas antes de entrarmos no nosso tema, você já sabe, curte esse canal, se inscreva e compartilha. Vamos lá! Queridos, Henri Vallon, nós já falamos de Vygotsky, nós já falamos de Piaget. Aqui embaixo tem o link já da descrição desses vídeos. Eu andei separando os vídeos por categoria, então você vai perceber que tem algumas categorias de vídeo aqui embaixo na descrição, separados por temas. Então vá lá e assista, se você ainda não assistiu, de Vygotsky, assista do Piaget. E hoje nós vamos falar de Henri Paul e Hyacinthe Vallon. Não sei inglês, então eu arranhei aqui. Mas Henri Vallon, nós vamos conversar sobre este grande autor a partir de agora. E qual é a grande teoria de Vallon? Diferente de Vygotsky, que trabalha com o social, né, com o eu e o outro, diz que o maior aprendizado acontece quando eu me relaciono com o outro, quando eu troco experiência, quando eu convivo com o outro. Já Piaget diz que para eu me comunicar com o outro, eu preciso estar muito bem psicologicamente e biologicamente, para que eu tenha maturidade suficiente de estar lá na convivência com o outro. E Vallon, na sua teoria psicogenética, ele vai dizer que nós precisamos de tudo isso, né, junto, o psicológico funcionando, o biológico funcionando, a minha interação social funcionando perfeitamente, porém com um grande diferencial. A palavra para Vallon é afetividade. Eu preciso receber afetividade desde criança para que eu consiga ter predisposição para aprender com maestria. Ou seja, para Vallon, a primeira coisa é olhar a criança de uma forma holística, olhar todos os campos que permeiam o ser humano. Então eu tenho que olhar o ser humano de uma forma completa, ou seja, nos seus aspectos biológico, afetivo, social, intelectual. Por isso a teoria dele foi chamada de teoria da psicogênese da pessoa completa, porque ele tinha o entendimento de que nós precisávamos olhar o ser humano de uma forma completa. E isso é muito importante, com toda certeza. Por isso que os três autores juntos são sensacionais para que a gente possa apreendê-los e levar para nossas crianças para entender o comportamento da criança. No lado social com Vygotsky, no lado psicológico e biológico com Piaget, e nessa questão da relação total disso tudo, junto com a afetividade, para saber como é que essa criança está aprendendo, como é que ela foi tratada ali desde o nascimento dela, que estímulos ela recebeu desde o seu nascimento, ali no campo da afetividade, do cuidado com esta criança, o que ela recebeu que fez com que ela tivesse a maturidade suficiente para galgar os passos no conhecimento. Então, para Vallon, ela vai oscilar nesse campo entre a afetividade e a inteligência, né? Dessa maneira dialética, sempre verificando nesse campo como é que está o crescimento dessa criança, que organização está no entorno dessa criança para que ela tenha a predisposição para o aprendizado. Por isso que ele tem também 4 estágios, e esses estágios, para eles, né, muitas crianças, às vezes, elas estão num caminho de aprendizado muito interessante, e de repente a gente vê que ela retorna para o anterior, para o aprendizado anterior dela. Por quê? Porque a gente precisa olhar esse campo, como ele diz, né? Esse campo ao redor desta criança. Por isso que ele diz que a gente precisa olhar esta criança de uma forma holística. Então, para Vallon, o aprendizado, ele requer respostas corporais, ele requer respostas no contato epidérmico do eu e do outro, né? Do toque. Daí a gente ter essa preocupação de ligar a criança ao seu cuidador, de olhar como é que ela está sendo tratada dentro de casa, para que a gente saiba esse comportamento dela na escola, por que ela está com certos comportamentos dentro da escola. Então, para Vallon, a afetividade ele vai ter um papel predominante
importante no desenvolvimento do ser humano. É por meio da afetividade que o aluno vai exteriorizar os seus desejos, as suas experiências, ele vai trocar informações que também ajude o outro no seu desenvolvimento. Por isso que Vallon ele destaca 5 estágios, eu acho até que eu falei 4 estágios anteriormente, mas são 5. Vallon ele destaca 5 estágios, e quais são eles? O estágio impulsivo emocional, o estágio sensório-motor e projetivo, o estágio do personalismo, o estágio categorial e o estágio da puberdade da adolescência, que nós vamos abordar daqui a pouco. Mas para Vallon, ele vai definir essa afetividade como domínio funcional que vai apresentar diferentes manifestações que vão se complexificando ao longo do desenvolvimento e que vão emergir de uma base eminentemente orgânica até alcançar as relações dinâmicas, né, como a cognição, como os sentimentos. Então, esse termo de afetividade, ele vai se referir à capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente por sensações internas e externas ao seu convívio social, dentro do seu convívio social. Então, a afetividade vai ser um dos conjuntos funcionais da pessoa, juntamente com a cognição e com o seu ato motor, no processo de desenvolvimento da construção do conhecimento. Por isso que o autor ele trata de 3 pontos principais no desenvolvimento do ser humano, da criança, né? Que é o desenvolvimento motor, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento cognitivo. Se nós não tivermos olhando esses 3 pontos no desenvolvimento da nossa criança, a gente pode deixar passar algo de extremamente importante para nós entendermos como é que esta criança aprende, como é que o ser humano aprende. Então, o papel do aluno para Vallon, ele precisa desse convívio social com os adultos, mas nessa afetividade. Ele precisa também do convívio com as outras crianças, por isso a importância da criança estar na escola, né, para ela poder experimentar essas relações, essas diferentes relações que ela não está vivendo na família dela, porque a família dela é um campo social, a escola é outro campo social, e ela precisa da experiência desses 2 campos para poder ela ir para o campo do trabalho, lá no futuro, né, no campo do trabalho, da afetividade com outras pessoas, de formar a sua família. Então, tudo isso faz parte, é importante para que nós, seres humanos, possamos lidar com situações de aceitação, do trabalho em grupo, de superações de conflitos e frustrações, porque a gente precisa também aprender a lidar com as frustrações, e a escola ela é muito importante para isso no desenvolvimento da criança. Então, os principais pilares da teoria de Vallon vai ser a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu desta criança, do ser humano. Então, agora vamos ver nesta figura o desenvolvimento segundo Vallon. Então, nós vamos ter aí o estágio número 1, que é o estágio impulsivo emocional, que vai de 0 a 12 meses, né? Mas ele quebra meio que esse estágio em 3 partes. Ele diz que do 0 aos 3 meses é o estado da impulsividade motriz pura, predomínio das ações, das reações puramente fisiológica, né? A criança tem espasmos, constrações, gritinhos, ela chora. Dos 3 a 9 meses vem o estágio emocional. Aí vem já aquela mímica, né? O sorriso, já vem as expressões emocionais como o modo dominante das relações da criança com o seu ambiente. Ali a gente vai saber quando ela está se sentindo mal, porque ela já vai começar a fazer as caretinhas, né? Ela já vai dizer quando ela está desconfortável ou quando ela está gostando de alguma coisa. Dos 9 aos 12 meses já vai começar a sistematização dos exercícios sensórios motores, ou seja, a criança já está ali aprendendo a pegar, a levar para a boca, então já vai ter ali alguns exercícios sensórios motores. E ela parte para o estágio 2, para o sensório motor e projetivo, que vai dos
de 1 ano, né, de 12 meses, até por volta dos 3 anos. E ele faz uma quebra nesse estágio. Ele coloca em 2 períodos, de 12 a 18 meses, que é o período sensório-motor, comportamento, de orientação e investigação, exploração do espaço circundante, ampliada mais tarde pela locomoção, onde a criança ali vai aprender a andar, vai desenvolver a inteligência de algumas situações. E a partir dos 18 meses, né, de 1 ano e 6 meses, até 3 anos, vem o estágio projetivo. Aí que sim, a criança já começa a fazer imitação, simulacro, né? Às vezes, se você fizer uma caretinha, o que foi, meu bebê? Ela começa a chorar, então ela já começa a aprender alguns estágios do seu desenvolvimento, né? Ali vem a atividade simbólica, começa a aparecer a inteligência representativa e discursiva, porque ali ela já começa a falar. E aí ela parte para o estágio 3, que é do personalismo, que aqui sim, ele diz que esse período de 3 a 6 anos é importante para a formação do caráter. Com 3 anos, ela vai ter a crise de oposição, uma independência progressiva do seu eu, né? Ela vai empregar muito eu, a atitude de recusa que permite conquistar e salvaguardar a autonomia da pessoa. Aos 4 anos, a idade da graça, ela começa a seduzir o outro, é a idade do narcisismo, é tudo para ela. De 5 a 6 anos, começa a representação de papéis. Ela já vai imitar personagens, já vai se esforçar na substituição pessoal por imitação. Então aqui já há um aprendizado já começando a se consolidar. E ela vai partir para o próximo estágio, o estágio 4, que é o estágio do pensamento categorial. De 6 a 7 anos, ela tem um desmame afetivo. Entra na idade da razão, na idade escolar. Ela já vai começar a criar o poder da autodisciplina mental, da sua atenção. Dos 7 a 9 anos, a constituição da rede de categorias, dominadas por conteúdos concretos. E de 9 a 11 anos, o conhecimento operativo racional, a função categorial. Então aqui já há um aprendizado mais marcante nessa fase da criança. E a partir dos 12 anos vem o estágio da puberdade, da adolescência, que é o 5º estágio, onde vem a crise da puberdade, né, o retorno ao eu corporal e ao eu psíquico. Ela começa a fazer ali as suas oposições, a dobra do pensamento sobre si mesmo, há uma preocupação teórica, aqui aparecem as dúvidas, há uma tomada de consciência de si mesmo no tempo, e aqui vem as inquietudes metafísicas, a orientação de acordo com as eleições e metas definidas. Então aqui acontece aquilo que Vallon traz como importante no desenvolvimento da criança, do ser humano. E assim a gente percebe que Vallon, ele vai mapeando a criança, né? Desde o 0 ano de idade até a sua puberdade. Então ele vai mapeando o ser humano no seu crescimento. E olha a importância de nós olharmos cada etapa dessa criança, de como ela foi desenvolvida. É por isso que é extremamente importante, muitas vezes na escola, nós fazermos a anamnese dos alunos. Porque a gente entende como é que foi aquela gravidez daquela mãe, como é que aquela mãe recebeu aquele filho, ela estava preparada, como foi aquela organização familiar, como que se construiu aquele contexto familiar e onde essa criança se desenvolveu, para a gente entender esse aprendizado, porque muitas vezes a criança tem um atraso de aprendizado que não é só dela, não é a criança, mas é todo um contexto por trás dessa criança. E se nós olharmos esse contexto desde o seu nascimento, a gente vai entender muito dessa criança. Daí a importância de nós estudarmos a fundo Vallon. E é muito importante que você faça isso para o desenvolvimento da sua criança e para você entender seus alunos em sala de aula. E é isso, queridas. Estudar Vygotsky, Piaget e Vallon, juntos, a gente vai levar muito mais conhecimento para o desenvolvimento das nossas crianças em sala de aula. É claro que cada autor tem o seu foco, mas esses focos, com toda certeza, nos ajudam a apreendermos ainda mais o contexto de cada aluno nosso em sala de aula. Eu espero ter me feito entender neste vídeo.
vídeo. Mas aqui embaixo nós temos playlists maravilhosas que você pode ir lá, assista, curta, compartilha, se inscreva neste canal para que eu volte aqui com mais vídeos como estes. Gratidão por hoje e até o nosso próximo vídeo.